A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42... E João 15,15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houver sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igrejas e os Dons, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar se inscrevendo, seguindo e deixando nos comentários, deixando o seu nome, que você é membro da 70 Santo, e diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, que o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo
mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções, sendo a palavra sendo a palavra do Senhor Deus. Perdão. Sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me levar como um canal, para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, fortalecimento, libertação e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Para a meditação de todos vocês, 2 Crônicas com 36 capítulos e 2 Coríntios com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Lembrando que, capítulo 5, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. 2 Crônicas, capítulo 5, que contém 14 versículos. A arca é levada para o templo. Assim acabou toda a obra de Salomão, fez-se o templo do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata, o ouro, todos os utensílios, e o pôs nos tesouros do templo do Senhor Deus,
Convocou Salomão a Jerusalém os anciãos de Israel, todos os cabeças da tribo, os cabeças de família dos filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel. Os levitas levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação, e também todos os utensílios sagrados que nela estavam, sacerdotes, levitas, e os fizeram subir. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. É o segundo livro de hoje, que contém 17 versículos. Ministro da nova aliança. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive descanso do meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, de sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graça, porém, ao Senhor Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois para o Senhor Deus somos bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira
em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. Quatro, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Regras para o viver santo. Portanto, se fores ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Senhor Deus. Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Números, capítulo 34, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. O capítulo 34 do livro de Números. Contém 29 versículos. A fronteira de Canaã. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrardes na terra de Canaã, esta será a terra que vos caberá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. O lado sul será desde o deserto de Zin, acompanhado a fronteira de Edom. O limite do sul será desde a extremidade do mar Salgado para o oriente. Este limite contornará pelo sul a subida de Acrabim, passará por Zin e chegará até o sul de Cades Barneia. Depois continuará na direção de Azaradá, passará por Asmon. 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 20, Segunda Reis, capítulo 20, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. O capítulo 20 contém 21 versículos. Doença e cura de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti
com fidelidade e integridade de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos, e Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27, 43. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. 1 Pedro, capítulo 5, que contém 14 versículos. Os anciões e os jovens. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Contém 16 versículos. Os teus lábios são como um fio de escarlate, a tua boca é doce, a tua fronte é qual pedaço de romão por detrás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos os broquéis de valorosos. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo número 2, 71 e 69, seja você também parte desse rebanho, escolha seu número. Mateus com 28 capítulos. Vinte e um. Mateus capítulo 21 contém 46 versículos. Portanto, eu vos digo que o reino do Senhor Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre que ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, eles entenderam que ele falava a seu respeito. Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Glórias ao Senhor Deus. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Hebreus com 13 capítulos.
capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13 contém 25 versículos, exortações à vida santa, permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos como eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. Glórias ao Senhor Deus. 6,66, 5 e 65, 6,66, 5 e 65. Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 25. Gênesis, capítulo 25, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 25 contém 34 versículos. Jacó e Esaú são estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque tinha 40 anos. Quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, e Padã Aram, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ele era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. 20, 52, 19 e 51. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio do livro e do capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. O capítulo 3 do livro de Lamentações contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus olhos. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 4. Esdras, capítulo 4, contém 24 versículos. Oposição à reconstrução. Guardai-vos de seres remissos nisso, porque haveria de crescer esta ameaça para prejuízo dos reis. Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Cisai, o escrivão, e seus companheiros foram apressadamente a Jerusalém. Aos judeus o impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa do Senhor Deus que estava em Jerusalém até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos ao capítulo de 1 Coríntios, capítulo 9.
1 Coríntios capítulo 9, com 27 versículos, o direito dos apóstolos. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu ao Senhor Jesus o Cristo, nosso Senhor nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Joel com 3 capítulos. Capítulo 1. Joel, capítulo 1. Que contém 20 versículos. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Invasão de gafanhotos. Foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo do Senhor. Os sacerdotes, os servos do Senhor estão entristecidos, o campo está assolado e a terra triste. O trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Desesperai-vos, lavradores, uivais, vinhateiros. Sobre o trigo e a cevada, sobre a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Glórias ao Senhor Deus. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Filemon com 1 capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Com 25 versículos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que nos há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Pelo que ainda tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho também, agora prisioneiro de Cristo Jesus. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Para os rebanhos que eu acabei de sortear, 14, 58, 13 e 57. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Então clamaram ao Senhor, ó Senhor, nos te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. 1 Samuel com 31 capítulo. Capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, que contém 27 versículos.
Antigamente em Israel, ainda alguém consultar ao Senhor Deus dizia: Vinde, vamos estar com o vidente, porque é o profeta de hoje. Antigamente se chamava vidente. Disse Saul ao moço: Dizem bem, vem, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem do Senhor Deus. Subimos eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhe perguntaram: Está aqui o vidente? Responderam elas: Sim. Ali vai ele diante de ti. Apressa-te, ele veio à cidade hoje, porque o povo irá sacrificar no altar que está no monte. Glórias ao Senhor Deus. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, contém 18 versículos. O exemplo de Paulo. Bem sabes disso que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Entre eles, Figelo e Hermógenes, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Melhorou, sabes tu. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Provérbios com 31 capítulos. Provérbios capítulo 28, que contém 28 versículos. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas pela virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. O homem pobre que oprime aos pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que abandonaram a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Rebanho Santo de número 36 e 35. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 4. Josué, capítulo 4, que contém 24 versículos. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram perante o Senhor para a batalha, as planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor honrou Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Disse o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. As edificando e libertando de toda depressão e libertando com o poder do nome santo do Santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje para a meditação de todos vocês. Efésios com 6 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Efésios com 3 capítulos, ou com 6, perdão.
Vamos ao capítulo do livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, é o penúltimo livro de hoje, que contém 22 versículos, em Cristo. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família do Senhor Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para tornar-se templo santo no Senhor. E nele também vós justamente sois edificado para a morada do Senhor Deus no Espírito. Filipenses, com 4 capítulos. Capítulo 2. Seja muito bem-vinda, Eliana. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Filipenses, capítulo 2. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Filipenses capítulo 2, que contém 30 versículos. O amor fraternal é a humildade, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, trazer a presença do... Para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao seu coração através de um livro, de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Mentaliza, escolhe o número de 1 a 22. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, ao Espírito Santo de verdade. Enquanto você mentaliza, eu vou ler mais um desafio. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 20, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 17, 2 Coríntios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1, Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 12. Números, capítulo 34. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou o número 14, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 22, é um livro de Cantares, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 3, Mateus, capítulo 21. Você que escolheu o 8, Hebreus, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o 4, Gênesis, capítulo 25. Você que mentalizou, escolheu o 19,
Lamentações, capítulo 3, você que escolheu o 11. Êxodo, capítulo 4, você que mentalizou, escolheu o 7. 1 Coríntios, capítulo 9, você que mentalizou, escolheu o 13. Joel, capítulo 1, você que mentalizou, escolheu o 16. Filemão, capítulo 5, Filemão com um capítulo. Você que mentalizou o 10 é o livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 18. A mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 15. Provérbios, capítulo 28. Você que mentalizou, escolheu o 21. Josué, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 6. Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu 9, Filipenses capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler mais um desafio para todos vocês. Atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto do político ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões. Sétimo, prova para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glória ao Senhor Deus, eu vou repetir já os números que foram sorteados para todos vocês. Mas antes eu irei apresentar uma denúncia, uma nova denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3.
não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 20, 2 Crônicas 5, 17, 2 Coríntios 2, o 1, Colossenses 3, o 12, Números 34, o 5, 2 Reis 20, o 14, 1 Pedro 5, 22, Cantares 4, 3, Mateus 21, o 8, Hebreus 13, o 4, Gênesis 25, o 19, Lamentações 3, o 11, Êxodo 4, o 7, 1 Coríntios 9, o 13, Joel 11, o 16, Filemon, o 10, Jonas capítulo 1, o 18, 1 Samuel 9, o 2, 2 Timóteo 1, o 15, Provérbios 28, o 21, Josué 4, o 6, Efésios 2, o 9, Filipenses capítulo 2. Atenção todos que querem o Senhor Jesus, falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das nossas lives. Dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra a seu coração. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a
com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes de você, seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as nossas igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na IG1 318 37 300, até 1 hora e 12 minutos na madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da África do Sul, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Angola, Moçambique e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.